Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Marangoni, eu sou médico ginecologista obstetra e sou professor de GO aqui da Medway. Hoje a gente vai discutir sobre um tema que é muito importante nas provas de residência, principalmente aqui em São Paulo, que é o tema de contracepção, a vedete da ginecologia, a queridinha das bancas de gineco aqui em São Paulo. Antes de mais nada, se você não conhece a gente, nós somos uma empresa de educação médica, a gente é focado para ajudar você a realizar o seu sonho, a passar na sua residência dos sonhos, né? Então, temos esse time aqui de peso de professores, eu sou responsável pela ginecologia obstetrícia e ao longo aí das semanas você vai conhecendo os professores, professora da pediatria, da preventiva e assim por diante, e a gente vai discutindo esses assuntos com você nessa reta final, beleza? Se o seu sonho é fazer residência aqui em São Paulo, a gente vai revisar aqui no YouTube os assuntos mais relevantes para as provas do estado. Se liga que aqui embaixo na descrição vai ter o link para os guias estatísticos. Você pode fazer esse download e checar esses guias estatísticos sobre o que é mais prevalente nas provas, né? Ajuda bastante no direcionamento. Combinado? Sem mais enrolação, vamos começar a discutir as questõezinhas sobre contracepção. Vocês vão ver que eu trouxe aqui várias questões com abordagens diferentes, mas a gente tendo uma guia nesse tipo de questão, a gente vai pelo padrão e é tranquilo. Vamos ver essa aqui que caiu na Unicamp em 2019. Mulher de 37 anos, gesta 2P2, com 2 partos vaginais, retorna à unidade básica queixando-se de sangramento vaginal 20 dias após a primeira dose de injetável mensal. O enunciado foi bonzinho, ainda ele lembrou pra gente que o injetável mensal é um contraceptivo combinado, que tem um componente estrogênico e um progestagênico. E esse injetável foi aplicado no primeiro dia do ciclo menstrual. Ótimo, a gente tem até 5 ou 7 dias aí para iniciar um contraceptivo a partir do início do ciclo menstrual. Qual que é a orientação quanto a esse sangramento? Então ela aplicou esse injetável mensal e 20 dias depois ela sangrou. Qual que é a alternativa correta? Substituir por um método contraceptivo de barreira? Trocar o injetável mensal pelo trimestral? Trocar o injetável mensal pelo oral? Ou administrar uma nova injeção 30 dias após a primeira? Vamos lembrar que é uma ocorrência frequente o sangramento irregular a partir do uso de contraceptivos, né? Então, a gente tem que tranquilizar essa mulher. É muito comum que as pacientes sangrem, tenham um sangramento irregular, principalmente no começo do uso do método, por conta daquela adaptação. E tudo bem ela sangrar 20 dias depois da administração do injetável. A gente tem esse período de segurança que é entre 5 e 7 dias aí do início do ciclo menstrual. Iniciou nesse período, tá ótimo, a paciente tá protegida. A gente tem que orientar que é tranquilo, que é normal, e administrar uma nova 30 dias depois da primeira, entre 27 e 30 dias, tá bom? Importante, é normal ela sangrar com 20 dias, tudo bem, pode acontecer, e é normal ela ficar sem sangrar também, tá bom? Não importa se ela sangrar ou não, o injetável mensal tem que ser repetido de maneira mensal, não importa, não sangrei, será que eu administro outra? Administra outra em 27 a 30 dias. Sangramento anormal em usuária de contraceptivo é um efeito colateral muito comum, principalmente dos contraceptivos que têm algum hormônio, independente, pode ser o injetável, pode ser via oral, pode ser adesivo, pode ser anel, qualquer um, tá bom? E é o principal motivo para descontinuação do método. Isso é muito importante, você precisa orientar a sua paciente quando você vai prescrever um método com hormônio, que ela pode ter sangramento irregular. A frequência desse sangramento anormal é maior nos primeiros meses de uso, tá bom? Ao longo do tempo, eu falo que é igual relacionamento, né? Quando no começo do relacionamento todo mundo se estranha, acontece umas coisas esquisitas. Depois de um tempo, a mulher se adapta e aí esses efeitos colaterais, como o sangramento anormal, tendem a diminuir.
O mecanismo para esse sangramento anormal é desconhecido. A gente sabe que quando a paciente começa a usar o método, no início do uso do método contraceptivo, o endométrio passa por uma transformação. Então, ele deixa de ficar espesso e por conta da progesterona que está presente nos métodos hormonais, ele fica uma camada mais fina, mais friável, que pode sangrar. Depois do primeiro mês de uso, esse endométrio mais fino fica com as redes capilares mais superficiais e aí tende a um sangramento. Importante falar que alguns métodos hormonais só com progesterona, depois de muito tempo de uso, também podem sangrar por atrofia importante, tá bom? Na maioria dos casos, tem uma remissão espontânea do sangramento depois de alguns meses do uso regular. Então, esse padrão mais irregular se normaliza, mesmo com o uso do DIU com levonorgestrel, né? Isso pode acontecer. Como é que a gente trata? Primeiro, a gente tem que excluir gravidez, né? Lembrar que sangramento anormal em paciente no MENACME, o teste de gravidez é um divisor de águas para eu saber se é um sangramento ginecológico ou se é um sangramento obstétrico. Excluída a gravidez, a gente pode usar algum sintomático, algum anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, e tranquilizar a paciente, né? De que aquilo é normal, explicar para ela que aquilo pode acontecer. Tudo bem? Vamos para a questão da Unifesp em 2020. Então, temos uma mulher de 18 anos de idade, virgem, que está namorando há 3 meses e está pretendendo iniciar a relação sexual em breve, a vida sexual. Tem diagnóstico de enxaqueca com aura e útero septado. Ótimo, 2 informações bem importantes. O exame físico sem alterações. Qual dos métodos abaixo pode ser prescrito para essa paciente? 18 anos, enxaqueca com aura e útero septado. Implante subcutâneo com etonorgestrel, DIU de cobre, preservativo feminino, pílula com etinilestradiol e ciproterona e anel vaginal com etinilestradiol e etonorgestrel. É um progestágeno. O que a gente pode usar para essa paciente? Vamos por partes. Ela tem enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura lembra que vai contraindicar todo e qualquer hormônio que tenha um componente estrogênico. Então, a paciente não pode usar pílula combinada, a paciente não pode usar anel vaginal, não pode usar o PET, não pode usar o injetável mensal, tá bom? O que ela pode usar? Ela pode usar os métodos com progestágeno. E útero septado, o que é útero septado? É quando tem uma malformação com um septo uterino. A cavidade uterina, a cavidade endometrial, ela é distorcida. Dá para colocar um DIU num útero septado? Não dá. Então, o dispositivo intrauterino, a contracepção intrauterina, não é uma opção para essa mulher. O que a gente vai usar então? Anel vaginal com etinilestradiol e etonorgestrel? Tá fora, né? O etinilestradiol não pode. Pílula com etinilestradiol? Mesma coisa, né? Enxaqueca com aura. Não pode. Preservativo feminino. A paciente ainda não iniciou a atividade sexual. Você vai orientar, claro, o preservativo, mas para contracepção ele tem uma eficácia muito baixa, né? A gente não vai usar o preservativo como a primeira opção contraceptiva para essa mulher. Tudo bem? Ela vai usar contraceptivo para evitar ISTs. Isso a gente sempre recomenda, né? Mas para contracepção a gente não tem isso como primeira escolha. O DIU de cobre. O DIU de cobre pode ser usado? Não pode, por conta do útero septado. Sobra o quê? O implante subcutâneo de etonorgestrel. Paciente adolescente, jovem, e no Ligesta, pensa que o examinador quer que você marque um LARC, provavelmente, tá? Os métodos de longa duração. E o implante de etonorgestrel é justamente um LARC muito bem indicado nessa paciente. A alternativa que a Unifesp queria que você marcasse era a alternativa A. Alguém pode brigar com a banca e falar assim, ah, mas e o preservativo feminino? Calma, não briga com a questão, tá bom? Você pode xingar o examinador depois, mas acerta a questão primeiro na sua prova e depois você briga. Vamos relembrar, migrânia com aura, de acordo com os critérios de elegibilidade da OMS, é categoria 4 para qualquer método combinado, então contraceptivo combinado, PET, anel e o injetável mensal.
E é categoria 2 para início da pílula com progestagênio somente, o injetável trimestral, o implante de etonorgestrel, o sil de levonorgestrel e o DIU de cobre categoria 1. Por que a gente não está usando o DIU de cobre nessa paciente? Porque ela tem um útero septado. Tudo bem? Vamos ver a questão da USP Ribeirão, que abordou contracepção agora em 2021. Abordando também telemedicina, muito interessante, hein? Você está atendendo por telemedicina 2 mulheres que desejam orientação para iniciar um método contraceptivo. A mulher 1 tem 19 anos, é nuligesta e sem doenças e vícios. Ótimo. Sem antecedentes mórbidos na família, deseja fazer uso do anel vaginal. Então, 19 anos, nuligesta, sem comorbidades, quer usar um contraceptivo combinado. Data da última menstruação há 3 dias. Perfeito. Mulher 2, 23 anos, G1P1A0, sem doenças e vícios, sem antecedentes mórbidos na família. Deseja iniciar o implante de etonorgestrel. A data da última menstruação há 6 dias. Aqui tem tanta informação que a gente pode aprender com essa questão, né? Isso é muito importante no nosso estudo ativo. Olhar a questão e não só querer acertar a questão, querer aprender com ela enquanto a gente está fazendo o nosso estudo, né? O que a gente pode depreender? Então, as 2 pacientes não têm comorbidade nenhuma, estão sendo atendidas por telemedicina. A primeira quer usar anel vaginal, que é combinado, e a segunda quer usar etonorgestrel, implante de etonorgestrel, né? Aquele que fica aqui no braço. E a data da última menstruação das 2, essa aqui há 3 dias e essa aqui há 6 dias, é antes de 7 dias. Então você pode iniciar o método antes de 7 dias da última menstruação, desde a data da última menstruação, sem necessidade de uso de um método complementar, como preservativo ou algo nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, vamos marcar a alternativa que a banca quer da gente. Assinale a alternativa que contém o que deve ser realizado em questão de exame físico, complementar, considerados essenciais em cada uma dessas 2 mulheres. Muito diferentona essa questão, né? A USP Ribeirão aqui trabalhou de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado. Então, a primeira mulher quer anel vaginal, 19 anos sem comorbidades. A segunda, implante de etonorgestrel, que é só de progestágeno, 23 anos sem comorbidades. O que a gente precisa fazer? Precisa fazer ultrassom ginecológico, exame ginecológico em alguma dessas pacientes? Não. Primeiro ponto, não precisa fazer exame ginecológico em paciente que não vai usar contraceptivo intrauterino, tá bom? A gente não precisa. Mesmo que ela vai usar o anel, mesmo que ela vai usar o anel, tá tudo bem, tá? Se não for contracepção intrauterina, não precisa de exame ginecológico. Outra coisa, precisa de teste urinário de gravidez? Não precisa também. Lembra que é 3 dias da última menstruação e 6 dias da última menstruação. Ainda está naquele período de segurança. Você não precisa fazer teste de gravidez até 7 dias da data da última menstruação para iniciar um método contraceptivo. Então, também está fora. Você precisa aferir a pressão arterial? Aqui é outra questão polêmica que eu falo, né? Segundo a OMS, você não precisa, se você não puder medir a pressão arterial, você não precisa medir para ninguém para começar um método, né? Só que o ideal é que você consiga medir a pressão de qualquer mulher que vai iniciar um contraceptivo. Qual que foi a resposta que a banca deu para essa questão? A mulher 1, que vai usar um contraceptivo combinado, que tem o estrogênio, aferia a pressão arterial. A mulher 2, que vai usar só um progestágeno, não precisa usar nada. Isso, pensando nisso aqui, ó, os métodos contraceptivos combinados são categoria 3 em paciente com histórico de hipertensão, mas que você não consegue medir a pressão agora. Então a hipertensão, ela contraindica o uso de métodos combinados. Os métodos com progestágeno, percebam, eles não têm contraindicação, né? Eles são categoria 1 ou 2. Categoria 3 e 4, categoria 3 aqui no caso, né? É para os métodos com estrogênio, tá bom? Então,
Teoricamente, você não precisa medir a pressão da paciente, aferir a pressão da paciente antes de iniciar aquele método, mas o ideal, se você conseguir, é que você meça sim, principalmente antes de iniciar um contraceptivo combinado, tá bom? Não precisa de teste de gravidez por conta desse tempo da data da última menstruação, não precisa de exame ginecológico, não precisa de ultrassom, não precisa de mais nada, tudo bem? Lembra só da contraindicação a contraceptivos combinados ao componente estrogênico no uso de pílulas combinadas em relação à hipertensão arterial. Tudo bem? Lembrar que a história de hipertensão na gestação com PA normal, você não tem essas contraindicações, a não ser que você não consiga medir a pressão arterial dessa mulher antes do início do uso do método. Tudo bem? Fechado? Importantíssimo lembrar dessas contraindicações mais clássicas, né, aos contraceptivos hormonais combinados e mesmo aos contraceptivos só de progestágenos ou aos não hormonais. Vamos ver essa outra questão da USP Ribeirão, também de 2021. Uma mulher de 17 anos de idade vem para o ambulatório querendo utilizar um método contraceptivo que não dependa de lembrar de usar. Ela quer usar um LARC, né? Ela quer usar um método de longa duração reversível. Ela é nuligesta, adolescente nuligesta, pensa em LARC. E seus ciclos menstruais são mensais, ótimo, regulares, e com um fluxo mais intenso no primeiro dia. Tem cólica menstrual que melhora após o uso do naproxeno. Então ela tem um fluxo mais intenso, ela já te conta isso, e ela tem cólica, precisa de medicação. Tá bom, vamos guardar essa informação. Não tem parceiro sexual definido, e em sua unidade de saúde, olha essa unidade de saúde que maravilhosa, tem disponível preservativo, contraceptivo hormonal oral combinado, implante subdérmico de etonorgestrel e DIU de cobre, dispositivo intrauterino de cobre. Olha que UBS mais maravilhosa, né? Me fala onde é essa UBS que eu quero trabalhar nesse lugar, que tem como garantia para as mulheres, né, essa segurança de poder escolher um leque grande de contraceptivos. Tem posto de saúde que só tem camisinha masculina e contraceptivo oral combinado, né? Então aqui a gente tem disposição LARCs, é maravilhosa essa UBS, parabéns. Qual que é a conduta para essa paciente, então? Indicar um implante de etonorgestrel pela sua eficácia e efeito sobre o ciclo menstrual? Pareceu ok, né? Lembra que o implante de etonorgestrel, ele é só de progestágeno. Ele é o método mais eficaz que a gente tem notícia, que a gente conhece. O mais eficaz, que tem a menor taxa de falha, é o implante de etonorgestrel, tá bom? Isso é bem importante. E ele tem um efeito sobre o ciclo menstrual que para muitas mulheres o sangramento reduz bastante. Algumas mulheres ficam em amenorreia e tem uma porcentagem de mulheres que fica com sangramento irregular. Lembra da primeira questão que nós discutimos, né? Sangramento menstrual irregular. Então, pareceu uma boa, né? Controla fluxo, controla cólica, tem uma eficácia super boa, não precisa lembrar de tomar. Dura 3 anos, né? Tem a duração de 3 anos, fica aí no subcutâneo. Achei a alternativa A maravilhosa, vamos ver se a gente acha alguma melhor nas outras e vamos aprender com as outras também. Orientar a utilizar o contraceptivo hormonal oral combinado, por ser mais eficaz que o implante e o DIU disponíveis. Não, né? A paciente não quer usar nada que ela tenha que lembrar de tomar. Pílula contraceptiva oral combinada é uma tragédia, né? As meninas que tomam ou que já tomaram sabem que precisa ficar lembrando. Assim, dependendo do seu signo, é quase impossível lembrar de tomar essas pílulas todos os dias, né? E não é mais eficaz que o DIU e que o implante, né? O DIU e o implante são muito mais eficazes, têm uma eficácia muito maior, tem uma taxa de falha muito menor do que a da pílula. Sugere usar DIU de cobre por ser mais adequado ao padrão menstrual relatado. Essa é a grande pegada dessa questão. O DIU de cobre, o cobre no endométrio, ele é mais irritativo. Então, ele pode aumentar o fluxo menstrual, que da paciente já era maior no primeiro dia, lembra? E aumenta muito as cólicas também. Muito não, mas uma paciente que já é mais sensível, que já tem cólica, o DIU de cobre não é uma boa opção, porque aquelas cólicas vão aumentar
Se ela já tinha que tomar naproxeno para cólica, talvez ela precise tomar mais remédios para controle dessa cólica. Então, não é o mais interessante o DIU de cobre. E isso não se reflete no DIU de levonorgestrel, por exemplo, né? No DIU de levonorgestrel. É uma característica do cobre mesmo que tem esse efeito irritativo. Então, a alternativa C também está furada. Solicita acompanhamento do responsável para definir a melhor contracepção. Ela tem 17 anos. A gente tem como garantia de saúde reprodutiva para essas mulheres a autonomia e o sigilo. Ela é uma adolescente, mas ela é capaz e ela tem a possibilidade de decidir, fazer uma decisão, uma autodecisão a respeito da sua sexualidade, de quando ela vai começar a ter relação sexual ou não, como ela vai se proteger, né? Quando ela vai engravidar. Isso chama autonomia, né? E é isso que a gente quer disponibilizar para as nossas mulheres no nosso país. Tudo bem? Então tá furado, não precisa chamar responsável nenhum para assinar nada de contracepção. A mulher que está ali, a adolescente que está ali, ela pode decidir qual contraceptivo ela quer usar sem nenhuma importunação de qualquer forma. Então ficamos com a alternativa A mesmo, o implante de etonorgestrel é o mais indicado. Falei um monte de LARC, né? LARC, o que são os LARCs? São os contraceptivos de longa duração reversíveis. São dois os representantes. Os contraceptivos intrauterinos, DIU de cobre, o CIO de levonorgestrel, e o implante de etonorgestrel, implante subdérmico de etonorgestrel, tá bom? Então, os dispositivos intrauterinos, os DIUs não hormonais, o de cobre, o de prata, e o CIO, sistema intrauterino, liberador de levonorgestrel, lembrando que o levonorgestrel é um progestágeno. E o implante contraceptivo, que no Brasil a gente só tem implante com etonorgestrel aprovado para contracepção, tá bom? Tem uma eficácia super alta e duração de pelo menos 3 anos. A gente sabe que o Mirena hoje em dia já pode ser usado por 6 anos, né, pela bula. Então, são métodos muito bons. Tem DIU de cobre que dura 10, 12 anos. Hein? Então, imagina você colocar um dispositivo que você pode tirar só daqui 10 anos, trocar, e é super eficaz, né? Muito, muito bom. Eles são super indicados para mulheres com fatores de risco para baixa adesão, e em especial adolescente, né? A gente sabe que a vida da adolescente ela é meio uma loucura. Hoje ela dorme em casa, amanhã ela dorme na casa da amiga, depois de amanhã ela viaja, aí ela volta, e na hora que viu não tomou contraceptivo 15 dias, né? E o implante ou a contracepção intrauterina não depende dessa lembrança dela. A gente teve um estudo grande mundial, chama Estudo Choice. Que era esse estudo? A gente tirava as barreiras de acesso, tanto de acesso financeiro quanto de conhecimento, a gente orientava uma série de mulheres a respeito de vários contraceptivos e deixava ela escolher, ela fazer a escolha de qual contraceptivo ela queria. Ela ganhava de graça, era orientado quanto a todos. É um estudo maravilhoso, é o que a gente queria que fosse no nosso país também. E aí a gente via a taxa de continuidade dessas mulheres, né? A taxa de continuidade e a satisfação com esses métodos contraceptivos reversíveis de longa duração foram de 87% em um ano e 77% em 2 anos. É muito alta. Versus os métodos de curta duração, por exemplo, pílula, anel, adesivo, era dado isso para a mulher, né? A taxa de continuidade variava entre 38% e 43% em 24 meses. Então, olha a diferença da taxa de continuidade, né? Onde é que a gente tem que investir em saúde pública? Já puxando um gancho para a preventiva. A gente tem que investir aqui. A gente tem que investir em LARC, em informação, em disponibilizar LARC para essas pessoas, para as mulheres. Tudo bem? Vamos ver essa questão do SUS de 2018. Paciente do sexo feminino, 22 anos, nuligesta. Ciclos eumenorreicos. A vida sexual é ativa, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Ixi, lá vem. Com anticorpo antifosfolípide positivo. Então ela tem aí um sinal de uma trombofilia, né? Qual que é o melhor método contraceptivo segundo a OMS, os critérios de elegibilidade da OMS? Preservativo, sempre que tiver o preservativo como principal método contraceptivo, a gente desconfia, né?
Porque o preservativo não tem uma boa eficácia contraceptiva. A gente orienta sempre o uso para evitar ISTs, mas como contracepção exclusiva, a taxa de falha é muito alta. É mais de 20% quando o uso é típico, né? Então, 14 a 22%, dependendo aí da literatura. Então, geralmente não vai ser o preservativo. Injeção trimestral com medroxiprogesterona, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, pílula de progestagênio isolado ou dispositivo intrauterino de cobre. Se você não sabe nada de critério de elegibilidade, você olha, pensa aqui, bom, ela tem antifosfolípide positivo, então ela tem um sinal de trombofilia e ela tem lúpus que pode aumentar a trombose. E aí você pensa aqui, fala, putz, de todos, se eu fosse escolher todos, eu escolhi o que tem menos hormônio. Ela não tem nenhuma contraindicação de DIU de cobre, não fala que tem fluxo aumentado, nada disso. Se eu não soubesse nada de GO, eu marcaria DIU de cobre, né? Porque eu não interfiro com nada de hormônio. E é justamente essa a resposta. O melhor contraceptivo que você pode orientar essa mulher agora é o contraceptivo intrauterino de cobre. Olha aqui, ó, na tabela dos critérios de elegibilidade. Se a paciente tem lúpus e anticorpos antifosfolípides positivos ou desconhecido, não foi dosado ainda, não pode usar nada que tenha estrogênio, categoria 4, e mesmo os métodos com progestágeno são categoria 3. Não deve ser usado também, a não ser que não tenha outra via, né? O dispositivo de levonorgestrel, o dilmirena, por exemplo, ou cailina, é categoria 3 se tem anticorpo antifosfolípide positivo. Não poderia usar. Quem que a gente pode usar? Somente o DIU de cobre. Somente o DIU de cobre pode ser usado em paciente com lúpus e anticorpo antifosfolípide positivo ou desconhecido, tá bom? Se não tem nada disso, né? Se não tem anticorpo antifosfolípide, não tem trombocitopenia severa e não está em tratamento imunossupressivo, aí você pode usar qualquer um, tá? Pode usar qualquer um, o lúpus não vai contraindicar, mas tem que ter anticorpo antifosfolípide negativo. Fechado? Combinado? Estudamos bastante contracepção nessa aula, hein? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, a gente tem aula específica de contracepção, como esse foco é cobrado na USP São Paulo, na Unicamp, na Unifesp e em várias outras instituições aqui em São Paulo. A gente tem também um guia estatístico completo de cada instituição de São Paulo e ainda a gente oferece um curso de diferencial de cirurgia e de imagens radiológicas que estão cada vez mais frequentes nas provas de residência, principalmente aqui no estado de São Paulo. As vagas estão abertas, a gente tem turma no Intensivo São Paulo, que é um curso direcionado para as instituições dos seus sonhos aqui no estado de São Paulo. É muito legal esse curso, tem vários diferenciais, tá muito top mesmo, e a gente se encontra lá. Se não, a gente se vê aqui na live do YouTube em alguma outra oportunidade. Fechado? Um beijo para vocês e até a próxima!